A paz do Senhor a todos aí que estão começando conosco. Em instante nós já começaremos nosso culto aqui da Assembleia de Deus Jardim Castilho. Deixar o pessoal já entrando para a gente iniciar o nosso culto de adoração a Deus, amém? Vamos dar mais alguns instantes pro pessoal já entrando, pra gente já começar, tá bom? Enquanto isso, fica com louvor aí. Olá, olá, Pai do Senhor para todos. Bem-vindo aqui à nossa live do culto da Assembleia de Deus do Jardim Castilho, sob a direção aí local do pastor Célio e a missionária Gina. Provavelmente mais tarde o pastor Célio vai estar fazendo a sua participação também, fazendo uma live para dar uma palavra de meditação para todos vocês. Nós estamos iniciando essa live nesse momento, às 19 horas, devido porque algumas pessoas dormem cedo, algumas pessoas não têm possibilidade de participar mais tarde. Então, para a gente manter até referente ao horário do culto, a gente iniciou essa primeira live nesse período. E ela é uma live bem objetiva, né, para que a gente possa fazer uma meditação aqui da palavra de Deus,
nesses momentos difíceis que nós estamos tendo, né? São momentos, que a sociedade ela está confusa, momento que a sociedade ela está em busca de algo, de algumas respostas, mas nós sabemos já que isso é uma providência, isso aí já é algo que já deveria acontecer, vai acontecer, já aconteceu em outros períodos, e a providência de Deus, eu creio nisso, né? Então, mas nós que somos conhecedores da palavra, que estamos em busca de conhecer a palavra de Deus a cada dia mais, nós vamos... temos fé, acreditamos em Deus e acreditamos que Ele está no controle de todas as coisas, né? Entregaremos em Suas mãos aquilo que Deus... Entregamos a nossa necessidade a Deus, porque Deus conhece o nosso interior. E hoje a nossa live, ela tem um tema, tá? Ela tem por um tema que nós já vimos trabalhar, o nosso pastor já trabalha com esse tema há bastante tempo, e a gente vai continuar nesse mesmo tema, que é de Josué, capítulo 24, versículo 15, que ele tem o seguinte tema: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um momento, né, que nós estamos aqui reunidos para participar, para agradecer a Deus, junto com a nossa família, né? Nós vamos fazer uma reflexão em cima desse texto e nós vamos aprender bastante coisa na noite de hoje, amém? Que Deus abençoe vocês que entraram aí até agora, né? A Elaine, o Bruno, o Ney Pinheiros, né? Deixa eu ver quem mais está aqui participando conosco. A Mara Xavier, que Deus abençoe, minha Mara, a sua vida, né? O Francisco Chagas também está participando conosco aqui, o Mário Ribeiro, o pessoal está entrando aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como o hábito que nós temos aqui, faça o seu pedido de oração, né? Mande o seu pedido de oração aí pelos comentários, que ao final da live nós continuaremos orando pelos pedidos de oração, né? Porque tenho certeza, né? Porque nós estamos fazendo uma live, um culto online, que Deus não se encontra presente. Deus se encontra presente, que eu creio na palavra profética que onde tem mais dois ou mais reunidos em um só propósito, Deus fará presente. Então, nós estamos nesse propósito, nessa noite, então nós temos certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor e vai falar conosco através dessa passagem de Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Então, informar que, como eu já disse anteriormente, o pastor Célio ele vai fazer a live mais tarde, e eu quero agradecer novamente os visitantes, tá, por participar conosco, e eu gostaria também da a programação dos nossos cultos, né? Nas quartas-feiras nós temos um culto de ensino, né, com o pastor Célio, a partir das 19h30. Nos domingos nós temos uma maravilhosa escola dominical. A partir das 8 horas nós temos a consagração. A partir das 8h30 nós temos a escola dominical, a nossa EBD, que nós estamos tratando. A próximo domingo agora, inclusive, é a última lição, é encerramento da escola dominical, que ela trata sobre temas muito importantes sobre a família, né? A família natural segundo os valores e princípios cristãos. Então, nós não estamos em momentos de viver sem o conhecimento da palavra de Deus. Esse é o momento que Deus tem preparado para nós, para conhecer a sua palavra. Então, a escola dominical aos domingos, a partir das 8h30, e o nosso culto com a família a partir das 18h20, né? A partir desses horários nós temos o nosso culto da família. A nossa igreja, a nossa congregação, ela fica na Rua Piloto, no antigo número 90, no Jardim Castilho, em Budas Artes, São Paulo. O dirigente local lá, o pastor Célio Vasconcelos, e a missionária Dina. Então nós convidamos vocês aí que estão assistindo agora, que vão assistir depois, para participar conosco, façam uma visita ali no Jardim Castilho, que com certeza nós seremos muito gratos pela sua visita, amém? Nós temos também as nossas subcongregações, né? O Jardim São Luís e o Jardim das Oliveiras, que também é uma da nossa subcongregação, o Jardim das Oliveiras, lá com os pastores abençoados, lá no Jardim São Luís com o pastor Tiago. Então, vocês estão convidados a participar conosco dos nossos cultos. Amém?
Vamos deixar o pessoal entrar mais um pouco para a gente começar a fazer a nossa reflexão aqui nessa noite. Nós temos a certeza que Deus ele vai falar conosco grandemente, né? Você, mais uma vez aí, vocês que estão participando, pode enviar aí o pedido de oração, a sua participação. Nós temos alguns irmãos aqui, alguns obreiros, aqueles que puderem participar conosco aqui, Mosiel, né, Mosiel, quiser participar conosco, fique à vontade. Participe conosco, tá bom? Vou arrumar aqui. Hoje, especificamente, nós não estamos fazendo esse culto online pelo Instagram, nós estamos fazendo pelo Facebook apenas, tá? Mas depois nós estaremos deixando esse culto lá no YouTube também, mas primeiramente nós vamos fazer por aqui. Do tema que nós acabamos de falar, que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. E eu gostaria de pegar minha Bíblia aqui. Pegue a sua aí também, onde você estiver, e vamos fazer uma meditação da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, e versículo 15. Lá no versículo 15, ele diz assim: E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, né, Josué diz aqui, porém, quanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Né? Isso é uma palavra de determinação, uma palavra objetiva que Josué tem quando ele explana isso. E passando um pouco mais, falando um pouco mais da reflexão sobre isso, refletindo sobre isso, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que Deus quer falar conosco nessa noite. Então, eu escrevi aqui alguns pontos refletindo sobre essa passagem de Josué 24:15, onde ele fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ciente que sua morte estava próxima, né, reuniu lá em Siquém os líderes da tribos para admoestá-los, né, ou passarem orientações, melhor dizendo, a serem fiéis à aliança, conduzindo em uma cerimônia de reafirmação de pacto. Em obediência às ordens expressas de Moisés, Josué havia conduzido tal cerimônia na época em que Israel entrou na terra. Agora, Josué repetia a ocasião a fim de prevenir qualquer tipo de abandono da aliança, conforme a sua suspeita sobre o altar erguido, né, pelas tribos orientais próximo ao Jordão. Além disso, ele agora dirigia, no caso Josué, uma nova geração de israelita. Uma geração que, em sua maioria, não havia participado pessoalmente, né, da renovação da aliança. Portanto, depois de um período de mais de 30 anos, a comunidade reafirmou o seu compromisso. Então, Josué, primeiramente, ele relatou, né, todos os poderosos feitos de Deus em favor de Israel. Então, Josué entende e ele mostra para aquela nova geração de israelita, explana, admoesta, relembrando de tudo aquilo que Deus fez para a geração passada, ou seja, para os seus antecessores, né? Na verdade, os seus antepassados. Então, em Josué 24, aparece a descrição da renovação da aliança. Possamos prestar bastante atenção sobre isso. Então, lá em Josué 24, aparece uma descrição de uma nova aliança. Okay? Era comum no Antigo Oriente Médio, nova geração de vassalos, né,
ouvisse e respondesse aos termos da aliança que foram inicialmente firmada entre seus antepassados. Então, aquela coisa, inclusive, que nós falamos na escola dominical na semana passada, sobre a importância da instrução. Eu passar a instrução para meus filhos, meu filho passar a instrução para o filho dele, né? Meu pai passou a instrução para mim, os pastores passaram instruções para os membros, e assim por diante. Instrução é muito importante, comunicação é muito importante. Então, lembre só que isso, nós estamos falando aqui de que a comunicação é muito importante também. Né? Então, na sequência da nossa meditação, o Josué, ele reafirmara a aliança do início da conquista. Né? Então, se a gente pegar, ele faz uma nova declaração, olhando para Josué capítulo 8, do versículo 30 ao versículo 35, eles tratam dessa questão da nova aliança. Agora, vendo que uma nova geração havia nascido e enfrentado condições completamente novas, mais uma vez ele reunia o povo para a renovação da aliança. Vejam só, eu sempre gosto de falar da palavra manutenção para alguns exemplos. Então, é importante. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando aquilo que é importante, aquilo que é de instrução necessária, e está fazendo lembrar de tudo aquilo que Deus fez de bom para o povo de Israel antes, né? Ele está fazendo ser lembrado para as novas gerações. Isso é importante. Então ele está fazendo lembrar, né, passando as instruções, fazendo o povo atual, ou seja, daquela geração, fazer lembrar do pacto que Deus tinha feito anteriormente. Né? Então, o cerimonial de renovação, ou seja, dessa lembrança, seguiu o procedimento padrão. Então, reuniu o povo de Deus, né? Então passou a descrever os de Deus para com Israel, repetindo toda a história sagrada até e os exortou a repudiarem todos os monarcas adversários. Quer dizer, a exaltar, a repudiar todos os deuses que haviam naquele período, né? Sendo fiéis somente a Deus. Então, Josué faz lembrar vocês que participam de deuses, né? Que vocês adoram deuses estranhos. Então, a minha orientação, a minha instrução, isso Josué falando, você como povo israelita, que vocês sejam obedientes somente a Deus, né? É importante nós enfatizarmos muito bem sobre isso, e a palavra de Deus hoje, na Bíblia que nós temos, ela faz nos lembrar disso, que ela é a palavra santa e nós temos que meditar. Quando a Bíblia fala que nós temos que meditar dia e de noite sobre isso, sobre a palavra, é justamente fazer lembrar as orientações e as instruções de Deus para nós e para as nossas famílias. Né? Então, assim, nós queremos ter uma família abençoada, todos nós queremos ter uma família abençoada, mas nós temos que também ser participante ou querer buscar as instruções da Bíblia para que a nossa família cada dia mais seja próxima na presença do Senhor. Então Josué, olhando a necessidade para o povo naquele período, ele vê a dificuldade do povo, da adoração dos deuses estranhos que tinha, e ele quer resgatar essa conduta novamente do povo. Como? Fazer lembrar, passando as instruções para o povo de Israel. Então cabe a nós fazermos o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos passando as instruções, recebendo as instruções, né? Para quê? Para que nós possamos ser abençoados. Então o cerimonial tinha isso. O cerimonial existia toda uma prática onde Josué fez, né? De explanar sobre aquilo que foi feito. E aí Josué lembrou-lhe sobre a guarda da aliança, né? Que a guarda da aliança, ela seria difícil. Josué, ele deixa bem claro isso, que a guarda da aliança seria difícil. E que a falha dispararia a ilha de um Deus santo. Então ele falou assim, é difícil realmente, nós guardamos a aliança, mas nós temos que ter certeza, se houver a falha, vai disparar a ira de Deus, que é um Deus santo. Então, ele por sua vez prometeram, na verdade, eles, como povo de Israel, prometeram servi-los rejeitando os outros deuses. Vejam só, essa passagem é muito interessante porque o povo cai em si. Quando Josué passa as instruções de como era e como Deus operou anteriormente a ele, o povo ele reconhece que eles são falhos e rejeitam a adoração de outros deuses.
Então isso é importante para nós. De repente o ser humano hoje, no contemporâneo, ele tem muito disso. Né? Qual é o Deus do mundo hoje? Posso relatar diversas coisas aqui, né? Apegado aos bens materiais, ou seja, Mamon, enfim, diversos deuses. Culto à personalidade. Qual é o seu Deus, né? O que Josué quer passar aqui, com essa instrução da Bíblia, que o Espírito Santo de Deus quer para nós, é que nós voltamos para a aplicação daquilo que a Bíblia nos ensina, né? Aquilo que é bíblico. A profecia, ela já está aqui. A profecia é a Bíblia, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Que vão aparecer nos últimos dias grandes pessoas com oratórias, conhecedoras, que farão milagres, né? Que vai realmente espantar muita gente, vai fazer muita coisa, mas e ainda serão falsos profetas. Então, o que o Espírito Santo de Deus que nós façamos nessa noite é fazer lembrar daquilo que Deus tem melhor para nós, daquilo que Deus fez, né, em nossas vidas, o que Deus faz hoje nas nossas vidas, e se nós continuarmos com as suas instruções, respeitando os seus mandamentos, com as suas instruções bíblicas, nós teremos o melhor por vir. A Bíblia fala que se nós formos fiéis até o fim, nós teremos o melhor de Deus para nós, que é a vida eterna junto com Ele. Então, cabe a nós respeitarmos esse ponto de vista, seguir a Cristo cada dia mais, obedecendo a sua palavra. Então, dando sequência aqui, irmãos, o povo, nós sabemos que o povo eles voltam, reconhecem e falam que vão rejeitar os outros deuses, né? Então, após a cerimônia de Josué ter terminado, né, de ter realizado, deu-se um ritual que incluía o registro do compromisso e o levantamento de uma estela comemorativa, que para sempre serviria de testemunha das promessas, né? Então, para resumir o nosso estudo aqui, quais são os ensinamentos retirados desse pacto, desse novo pacto com a aliança? Então, eu relatei alguns pontos aqui, que ensinamentos retirados desse ponto com a aliança. Então, o primeiro ponto nós temos a responsabilidade de transmitir a nossa fé a quem está debaixo de nossos cuidados. Um ponto de referência aqui em Éfeso, capítulo 6, versículo 4. Então, cabe a mim, cabe a você, como pai, como mãe, como líder, como pastor, transmitir essa fé. Então, o que eu aprendo desse novo pacto é justamente fazer lembrar aquilo que Deus sempre fez nas nossas vidas, né? Não é ser exatamente saudosista, mas fazer lembrar tudo aquilo que Deus fez, da onde Deus te tirou. Então, é de responsabilidade nossa transmitir nossa fé a quem está debaixo de nosso cuidado. Segundo, testemunho de cristão é uma forma de levar aos seus servirem a Deus. Então, você que é filho, que é esposo, que é esposa, o seu testemunho é uma forma de você o seu testemunho é uma forma de você engrandecer a Deus, né? Então, eu sou um na igreja e eu sou um na faculdade, eu sou outro no trabalho? Não. Eu tenho que ser íntegro, né? Como servo de Deus em qualquer lugar que eu esteja. Isso é uma forma, né? Terceiro, influencia as pessoas ao seu redor. E aí ele vai meio de encontro com a palavra de testemunhar, né? Então, influencia as pessoas, né? A quem você está, a quem está ao seu lado, né? Quarto, deixe a adoração aos ídolos. Então, esse novo pacto que está em Josué, nos ensina que nós temos que deixar aquilo que não pertence a Deus. Nós estamos dividindo a adoração, então nós não devemos fazer isso. O único que merece a honra e a glória de Deus é o nosso Deus. Ele não tem como dividir a adoração, né? Quinto, o povo de Israel tinha que dar uma resposta. Deus não aceitaria uma adoração dividida, ou seja, um serviço parcial. Então a nossa adoração ela tem que ser integral a Deus, íntegra,
O nosso coração tem que ser de verdade. E sexto, independente da escolha do povo, Josué faz lembrar o povo de tudo que Deus fez, faz lembrar que eles pertencem, que eles têm que não adorar aos deuses estranhos. Ele fala sobre isso. Mas aí, independente da escolha do povo, Josué afirma, né, que a sua posição. E aí nós vimos lá no versículo 25 que ele fala que eu e minha casa serviríamos, porque ele olha para o cenário e fala assim, ó, eu já explanei, já instruí vocês, mas eu quero afirmar por mim e pela minha família, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês escolhem? O que você que está assistindo a gente escolhe hoje, né, nessa noite? Então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhemos servir ao Senhor. E eu creio que você também tem esse mesmo desejo de escolher servir ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor, né? E aí, o sétimo, uma pergunta que eu faço para todos nós aqui. O que aprendemos com eu e minha casa servimos ao Senhor? É a pergunta que eu faço para você. O que nós aprendemos com essa pergunta? Com essa afirmação de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que nós aprendemos com isso? Eu relatei alguns pontos aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Então, primeiro, uma família ao serviço do Senhor. Quando eu falo que eu e minha casa serviremos ao Senhor, esses atributos entram, né? E o primeiro que eu quero relatar é justamente isso, uma família ao serviço do Senhor. 2. Uma liderança que começa em casa. Então, em cima dessa pergunta, o que nós aprendemos sobre essa afirmação de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor? O segundo ponto que eu relatei aqui é que é uma liderança que começa em casa. Então, a família, né, a comunhão começa onde? Em casa. É uma forma de você adorar a Deus. Terceiro, uma família comprometida com sua unidade, né? Não é um para um lado, outro para o outro, não. Uma família que ela pensa como unidade. A igreja tem que pensar como unidade, não divisões, né? Então, isso é um fato. Quarto, um exemplo dentro e fora de casa. E isso é uma forma de eu responder. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sendo um exemplo dentro e fora de casa. 5. Uma casa alicerçada na verdade de Deus, né? Comprometimento, transparência. Se existe comprometimento, transparência, unidade, eu respondo isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E mais um ponto é importante sempre lembrarmos daquilo que Deus fez e fará pelo seu povo. Sempre aquela coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como? Meditando sempre na palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, uma família que pensa como unidade. E hoje, nesses momentos que nós estamos passando, é muito bem para isso, para a gente praticar justamente isso, né? A unidade, né? Com os nossos filhos, com a nossa esposa, com nossos esposos, com nossos pais. Isso é importante, manter a unidade. Porque o governo fala para sair, outro fala que não, ou fala que é só os mais anciões que têm que ficar dentro de casa, outros não. Mas e aí? Você como família, qual é a conduta? Como vocês estão conduzindo sobre isso? Então, irmãos, essa é uma meditação bem rápida, que eu citei alguns pontos aqui em cima dessa reflexão de Josué 24, capítulo 15, para a nossa meditação, para que a gente possamos pensar como nós podemos ser e responder essa questão, como eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor com esses pontos que eu falei. Porque é fácil, eu quero que meu filho, minha filha, meu esposo sejam salvos. Sim, nós temos que orar por esse intermédio. Mas quando Josué está falando sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor, é por essas questões. Ele reconhece que o mundo tem lá para oferecer, e ele, olhando para isso, para uma nova geração que não tinha acompanhado tudo aquilo que Deus tinha feito lá no passado, ele faz lembrar os novos israelitas, ou seja, a nova geração. Olhando para essa nova geração, ele entende que é uma geração que está vulnerável aos deuses pagãos,
né, os deuses pagãos da atualidade, e ele faz lembrar sobre isso. E ele fala assim, povo, eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Então, irmãos, que nós possamos escolher aquilo que Deus tem de melhor para a gente. Que nós podemos realmente escolher aquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. E aí sim, se nós passarmos, se nós formos uma família, né, que tem servido ao Senhor, uma liderança, né, uma família que dá bons exemplos, que ela tem unidade, que ela dá testemunho dentro e fora, que a nossa casa está alicerçada, então tudo que nós vamos fazer, Deus é a prioridade, né? E testemunhar é importante, né? Então nós vamos dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. A nossa família vai ser uma forma de testemunhar. Então essa mensagem para nós nessa noite, ela vem de encontro às nossas necessidades, né? Então nós pedimos a Deus, por todos que vocês estão participando, que medite nessa palavra, que Deus abençoe a cada vida de vocês, né? Aqui, irmão Ziel Barro fala a grande verdade, muitos estão esperando nessa vida. O apóstolo Paulo nos adverte que se esperarmos tão somente nessa vida, seríamos os mais miseráveis do homem. É justamente isso, né? Eu gosto de falar que essa vida aqui é um piscar de olhos, né? Então nós temos que a nossa certeza está em Cristo Jesus. Ó, as notícias elas não são muito boas, né? Eu não sei se vocês acompanham bastante os noticiários, as reportagens, mas vimos que a, as, as notícias não são muito boas. Mas eu tenho certeza que nesses tempos difíceis Deus vai estar protegendo os seus, né? O Deus não vai deixar desamparado. Então, eu creio que nessa noite, nós, como sendo pessoas justas do Senhor, falhos, pecadores, mas justos perante a presença do Senhor, Deus está com as suas mãos estendidas, nos guardando, né? Enviando seus anjos para guardar cada um de nós. Então, nós temos que ter essa certeza, irmãos, que nós não podemos nos abater com as dificuldades, nos abater com as notícias que estão aí nas redes sociais, na televisão. Nós não podemos. A mensagem de hoje ela vem bastante em conta que nós temos que dar o testemunho de verdadeiros cristãos. E você quer ver uma coisa? Esse é um período que nós vamos conhecer realmente quem é o verdadeiro adorador, quem realmente está firmado na rocha. Porque esse é um momento de bastante dificuldade. E aí tem um grande desafio. Após passar essa grande dificuldade, nós temos outros desafios, que é a pós-crise que nós chamamos, né? Então nós estamos vivendo uma crise. Existe a pós-crise porque a crise ela tem início, meio e fim. Isso é fato, né? Início, meio e fim. Então a mensagem para nós é que o que será pós-crise? Qual vai ser a sua conduta depois da crise? Qual vai ser o seu testemunhar? Né? Porque nós vimos assim, hoje as redes sociais estão cheias de versículos, né? De palavras de reflexão, mas eu gostaria de perguntar, é verdadeiro isso? Ou é um passatempo? Né? Nós temos que adorar a Deus de espírito e em verdade, em qualquer momento. Né? A igreja sempre foi perseguida. No Brasil, não tem uma perseguição ainda, né? Mas pode ser que haja momentos que tenha essa perseguição. Indiretamente há algumas perseguições, né? Não estou falando perseguição homem contra homem, nesse aspecto armado, de fechar a igreja, não estou falando nesse aspecto. Mas existe algum termo de perseguição no Brasil, aos evangélicos, principalmente. Mas o que nós temos que tomar bastante cuidado é pós-crise. Qual que vai ser a nossa conduta, né? Qual que vai ser o nosso posicionamento? Então, irmãos, que nós tenhamos fé em Cristo, que nós tenhamos segurança em Cristo Jesus. Momentos não são fáceis, né? Orem pela sua igreja, orem pelos seus pastores, orem pelos anciões da nossa igreja, por todos os anciões, na verdade,
orem que Deus os proteja, porque os dias não estão sendo fáceis. Amém? Então essa meditação, meus irmãos, ela é bem objetiva e eu agradeço a todos que participaram conosco nessa noite da nossa live. Eu agradeço realmente a todos aí. Está conosco o Daniel. Daniel é meu irmão, né? Deus abençoe, Daniel. Irmão Ziel, enfim, irmã Denise, irmã Mara, irmão Bruno, irmão Ney, irmã Elaine, irmão Mário, enfim. O pastor Célio também estava aqui, ó, presente conosco assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrando que nós teremos também, provavelmente no domingo, a nossa live, né? Provavelmente o pastor vai estar fazendo a live. Hoje, provavelmente, ainda ele vai estar entrando para dar uma mensagem de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que fiquem firmes na presença do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais esse período, em 30 minutinhos que nós passamos aqui. E só tenho a agradecer a Deus. Fazemos uma oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos, Senhor, aqui nessa noite reunidos. E sabemos, Senhor, que o Senhor falou através dessa palavra, que, Senhor, que o Senhor Deus quer, Senhor, destruindo, Senhor, porque os dias não... Senhor, alcança essas pessoas que estão do outro lado assistindo, Senhor, nessa live. Que o Senhor, meu Pai, estende as suas mãos, atendendo todas as suas necessidades. Senhor, aqueles que abra a porta de emprego, aqueles que precisam de uma cura, Senhor, estende suas mãos com a cura nesse momento. Todos aqueles que estão em dúvida, faça o esclarecimento, Senhor, nas suas mentes e nas suas vidas, Senhor. Senhor, e nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós já agradecemos hoje. Amém. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos. Agradecendo por você estar nessa noite aqui. Amém? Que Deus abençoe. Continue conosco aí nos próximos cultos, né? A irmã Elaine, por oração. Nós fizemos oração aqui por cura, irmã Elaine, nesse momento, e tenho certeza que Deus já entrou com providência. Basta crer, né? Basta crer no milagre, tá bom? Que Deus abençoe, continue conosco nas próximas lives. Nós estamos encerrando aqui mais esse culto. E compartilhe com os irmãos, né? Compartilhe com os irmãos aí, com seus amigos, seus contatos, que nós estamos aqui sempre entrando, fazendo uma live, sempre nas segundas, nas quartas, na sexta, no domingo. Então, na escola dominical, provavelmente nós teremos uma live, nós precisamos ver com os superintendentes como vai ficar essa questão, mas provavelmente a gente vai finalizar a escola dominical, né, desse domingo, a última lição, né, que ela tem por tema, eu vou passar o tema para vocês aqui, que fala sobre relacionamentos dos cristãos, Deus e família, né? Então é a lição de número 13 dessa lição que nós temos aqui, falando sobre família. E ela está sendo ótimo, tá? Ela está sendo ótimo para o nosso aprendizado. Eu estou aprendendo bastante com esse tema, tá bom? No domingo, provavelmente às 18 às 19 horas, aí a gente vai ver a orientação do pastor Célio sobre que horário nós vamos iniciar esse culto no domingo. Nós não sabemos ainda como vai ser o culto presenciais, tá? Mais informações, vocês que participam conosco, fiquem ligados nas redes sociais da nossa igreja, para saber quando o culto presenciais vão voltar, porque a gente não tem ideia ainda. O governo falou algumas coisas, mas a gente não tem certeza. Então nós vamos para saber quando os cultos presenciais estarão de volta. Mas enquanto isso, nós estamos adorando a Deus aqui na live, porque eu tenho certeza, como eu falei lá no início do nosso culto hoje, da nossa live, que quando tiver 2 ou 3 presentes, Deus está presente conosco. Então, basta crer, tá bom? Elaine, creia na cura de Deus. Vocês que estão passando por alguma situação, creia que Deus é aquele misericordioso e Ele é o único que pode fazer bênçãos para nós. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos encerrar essa live aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.